Opa, bom, no vídeo de hoje você vai entender de verdade qual é a história dos Simpsons. A gente vai viajar no tempo para montar a cronologia completa da família mais surtada da América. Esse aqui não é um resumão qualquer não, tá? Aqui é a linha do tempo toda, desde séculos atrás até os possíveis futuros da série. Só que com um leve detalhe, a gente vai focar no que é canônico aqui, beleza? Nada de episódio especial de Halloween ou episódio aleatório. É só o que realmente faz parte da história oficial da série. Então senta no seu belo sofá aí e bora começar do começo. Ou melhor, de antes do começo. Porque o primeiro evento que aparece na cronologia dos Simpsons nem envolve os próprios Simpsons. Ele vem lá do fim do século V, com uma irmandade secreta muito poderosa chamada Ordem dos Lapidários. Basicamente aqui esses caras são uma paródia dos maçons. Eles criaram uma sociedade secreta que, segundo a série, controla o mundo inteiro desde a Idade Média. Eles influenciam na política, manipulam todo o sistema, roubam, basicamente estão por trás de tudo que acontece. E claro, eles se conectam com a cidade de Springfield de alguma forma. Mas calma que isso aqui é só o aquecimento. Tem um episódio que nos mostra os ancestrais dos Simpsons vivendo como Homem das Cavernas. Tipo, 20 mil anos atrás, coisa assim. Lá eles caçam, gritam, usam peles como roupa, tudo no maior estilo pré-histórico. Só que esse episódio aqui não conta, né? Porque apesar de ser divertido pra caramba, ele não entra na cronologia real. É tipo o especial de Halloween, que são cheios de viagem no tempo, apocalipse zumbi, Homer virando basicamente um buraco negro. Então, nada disso entra pra timeline oficial da série. É só zoeira, só. Então, agora sim, vamos pra primeira história do passado compreensível que realmente importa para o nosso vídeo. E ela começa com nada mais, nada menos que nosso grande Carl. Você se lembra dele, né? O parceiro de bebedeira do Homer, que sempre tá ali do bar do Moe, calmo, bem gente boa. Mas o que pouca gente sabe é que Carl tem um dos passados mais pesados da série inteira. Tudo começa na Islândia. E sim, o Carl vem de uma família de islandeses. Ou melhor, adotado por um casal de islandeses. Ele cresceu lá, só que a família dele é tipo persona não grata no país inteiro. A galera de lá realmente odeia os Carlsons, que é o sobrenome da família dele. E tem um motivo bem específico e importante. Lá atrás, nos tempos das invasões bárbaras, os Carlsons tinham uma única missão: vigiar a costa e avisar se aparecesse alguma ameaça. O que, bem, obviamente, eles falharam. Pelo menos é o que diziam nos registros oficiais. Mas a verdade por trás disso é muito pior. O Carl encontrou uma página perdida do antigo livro de história, e lá tá escrito que os Carlsons não só não avisaram, como também se aliaram aos invasores. Então, basicamente, eles deixaram o inimigo entrar, ajudaram a destruir a própria vila, participaram do massacre dos anciões e ainda escreveram tudo no livro para eternizar a traição. Basicamente, uma vergonha nacional e, sinceramente, muito louca. Porque quando você pensa que vai ter um plot twist avisando que os Carlsons são bonzinhos, tudo vai por água abaixo e eles são piores do que merda. Mas aí a série faz aquilo que ela faz de melhor. Mesmo com todo esse peso, o Carl mostra quem ele é de verdade. Um cara honesto, leal, que nunca compactuou com nada daquilo. E são justamente seus amigos, Homer, Moe e Lenny, que o ajudam a limpar o nome de sua família. Eles fazem todo um discurso sincero que o povo islandês dá um passo para trás e reconhece. O passado da sua família pode até ser podre, mas Carl não tem nada a ver com isso. E pela primeira vez, os Carlsons puderam andar pelas ruas sem serem cuspidos. É um daqueles episódios que mistura humor, drama, emoção de um jeito que só os Simpsons sabem fazer. E serve como nosso ponto de partida para entender a verdadeira origem histórica da galera de Springfield. E daqui pra frente eu já adianto, só vai ficar mais insano. Beleza, a gente já viu que Carl veio de uma linhagem de traidores históricos, que ele mesmo ajudou a redimir, diga-se de passagem. Mas agora o foco muda. Chega a hora de falar sobre o nascimento de Springfield, e também de onde vieram os primeiros Simpsons da história. Vamos primeiramente falar de um nome que todo Springfield idolatra como se fosse seu salvador da pátria: Jebedia Springfield. Tem estátua, feriado, escola com o nome dele, tudo. Mas se prepare para tomar o maior choque de realidade desse desenho, porque o verdadeiro nome desse cara aqui é Hans Springfield. E não, ele não é um herói, nem perto disso. O cara era basicamente um pirata, literal, sanguinário, briguento, daqueles que saem no soco com qualquer um no meio da estrada. E pra vocês terem noção, em uma dessas tretas ele perdeu a língua, cara, cortaram a língua dele, e ele simplesmente colocou uma prótese de prata no lugar. Num belo dia, depois de todas as merdas que ele fez, ele percebe que o cerco estava se fechando. Afinal, ele era um inimigo declarado de George Washington. Sim, esse desenho é basicamente uma loucura, mas legal. Então, o que ele fez para sair dessa? Ele basicamente mudou seu nome, assumiu essa nova identidade de GBD Springfield e fundou sua própria cidade, fazendo nascer por ali, entre 1796, a gloriosa e caótica Springfield. Só que tem um detalhe chamado Lisa Simpson. A Lisa, obviamente muito esperta, descobriu a real identidade do GBD. Viu documentos, encontrou provas, evidências e até o esqueleto dele. Só que quando ela vai tentar provar pra todo mundo que ele tinha uma língua de prata, adivinha? Pois é, ela sumiu, não tava mais lá. Todo mundo virou pra ela dizendo que ela era louca e estava difamando o maior herói de Springfield. E bem, acabou ficando por isso mesmo. Todo mundo tirou a pobre como louca e deu como caso encerrado porque não encontraram a língua de prata. Mas enfim, agora a gente entra na parte que realmente interessa de verdade. Os verdadeiros Simpsons raiz. Cortando lá pro meado dos séculos XIX, aqui a gente conhece uma menina chamada Elisa Simpson. E pela primeira vez ela aparece já
já com uma frase que dá até dó de ler. Ela basicamente escreve no seu diário: querido diário, amanhã eu vou ganhar meu primeiro escravo. Tipo assim, calma, tá? Muita calma nessa hora, porque ela tá do lado do bem, tá? Na verdade, essa frase aqui era uma isca para enganar os donos dos escravos. Elisa basicamente estava armando um plano para libertar um escravo, um homem chamado Virgil, que era propriedade do Coronel Burns, o avô do Montgomery Burns. Elisa queria ajudar, obviamente, mas seu pai, Hiram Simpson, acabou sendo subornado pelo coronel e entregou aonde estava o esconderijo do escravo. No meio de todo esse conflito, eles quase pegaram Virgil, mas é aí que entra em cena a verdadeira heroína, Maud, a mãe de Elisa. Ela sabia que seu marido ia vacilar, então preparou tudo, pegou um rifle, botou o Virgil no ombro e fugiu. E como em Os Simpsons o normal nunca prevalece, durante a fuga eles ainda receberam ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Abraham Lincoln. Sim, o presidente. Virgil e Maud acabaram se apaixonando durante a jornada e vão viver no Canadá, onde conseguem encontrar um pouco de paz. E quando chega a hora de escolher um sobrenome, ele adota o dela, Simpson. E é assim que começa de fato a linhagem dos Simpsons que conhecemos hoje. Ou seja, os Simpsons descendem de um escravo libertado. Poético até, né? Porque muita gente acreditava que eles descendiam de senhores de escravos. Mas temos aqui um plot twist muito bom. Só que calma, porque isso aqui ainda pode melhorar e vai melhorar. Porque nós descobrimos mais pra frente uma foto da Elisa já adulta. E do lado dela tá o seu marido, um cara chamado Milft Van Houten, exatamente o antepassado de Milhouse. Para fechar essa parte aqui sobre o passado com um detalhe aleatório e muito genial, em 1892 nasceu o morador mais velho da história de Springfield. E adivinhem como ele morreu? O cara simplesmente morreu depois de receber um beijo da Britney Spears. É isso, a série também faz questão de lembrar que sim, tem gente que morre por causas históricas e tem gente que morre por causa da Britney. Mas deixando isso de lado, nós chegamos no século XX, que é quando os Simpsons entram oficialmente na pista. Aqui nasce o pai do Homer e os laços começam a se desenrolar e muita coisa louca vai acontecer. Que já adianto, o vovô é muito louco, tá? Tudo começa com ele, o vovô que vive reclamando de tudo, dorme no meio das frases e sempre solta umas histórias que ninguém sabe se é real ou não. Só que algumas delas, cara, pasmem, são reais. Tipo a vez que ele falou que lutou na Primeira Guerra Mundial sendo uma criança, porque mentiu a idade e se alistou. Quer dizer, isso aqui a gente não sabe se é real, né? Mas, sinceramente, vindo dos Simpsons, eu acho que é. Mas o que a gente sabe com certeza que aconteceu é que ele participou da Segunda Guerra Mundial. E não foi como qualquer soldadozinho não, tá? Ele era o sargento de um grupo especial chamado Os Peixes Diabo. Só com a gente maluca de Springfield. O pai do Eagle, do Barney, do Skinner, até o próprio Sr. Burns estava nesse rolê. Pra você ver como ele é velho, né? E um fato interessante é que durante essa Segunda Guerra Mundial, o Burns tentou desertar da guerra se disfarçando como uma camponesa. Ele literalmente tentou fugir da batalha vestido com um véu e saia. Só que mesmo com esse grupo maluco, que você acha que não tem potencial nenhum, a missão deles era bem séria. Eles tinham que matar aquele ditador famosão que começa com H, né? Só que infelizmente deu errado e eles falharam. Só que o desenho também nos faz questão de lembrar que o nosso vovô já tinha tentado tirar a vida desse carinha aí antes, mas infelizmente também falhou. Mas deixando coisa ruim de lado, como todo bom arco de guerra, não poderia faltar um romancezinho aqui, não é? Então, durante uma missão na Inglaterra, Abraham conhece uma mulher. Eles se apaixonam, rolam um beijo, promessas que ele iria ficar e ia cuidar dela, mas no dia seguinte ele parte para o desembarque na Normândia. Anos depois, já velho, nosso vovô reencontra essa mulher e descobre que ela teve uma filha dele. Sim, o Homer tem uma meia-irmã britânica chamada Abby. Só que bem, novamente nosso vovô foge. Ele provavelmente não ia querer pagar a pensão de todos esses anos atrasado, né? Além disso, adivinha quem também estava envolvido em um romance durante a guerra? Pois é, o Sr. Burns. Antes de tudo explodir, ele teve um caso com uma mulher chamada Lily. Ela engravidou, foi mandada para um convento e anos depois a verdade aparece. Ele teve um filho chamado de Larry Burns. Só que nosso grande Montgomery nunca teve vocação para pai, né? Acho que é óbvio isso. Ele até se encontra com seu filho, troca umas palavras, mas segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Agora senta aí e se prepara porque vem uma das histórias mais absurdas da série. E quando eu digo absurda, é que você não tá entendendo, irmão. É muito absurda. Quando Burns era criança, ele tinha um ursinho de pelúcia chamado Bubu. Um dia, ele abandona o bichinho no caminho para casa do seu avô. O ursinho some e começa uma jornada insana. Ele vai passando de mão em mão até chegar num aviador francês que decide jogar o urso para uma multidão em um evento. E adivinhem quem pega o bicho? O Bigodinho. Sim, o vilão da vida real. O ursinho vira mascote do ditador e no fim da guerra, segundos antes dele tirar sua vida, ele simplesmente olha pro Bubu e diz: "Você arruinou tudo." Se isso aqui não bastasse, depois disso, o Bubu continua viajando até cair nas mãos do Bart, que depois vai parar com a Meg e eventualmente acabar voltando pro seu dono original, o Burns. Ou seja, Meg brincou com o ursinho que já foi mascote do Coisa Ruim. O que, sinceramente, é o tipo de detalhe macabro que só os Simpsons teriam coragem de colocar no roteiro, porque isso é muito bizarro. E agora que a gente já passou pelos traumas e maluquices de guerra, é hora de entrar na fase onde os personagens principais começam a nascer.
Depois de guerras, traições e até um urso de pelúcia amaldiçoado, a gente finalmente chega num ponto chave da cronologia, o nascimento de Homer Simpson. E para entender isso direito, a gente tem que voltar pro período pós-guerra. Ele entra para a Força Aérea e é transferido para uma base militar. E é lá que ele conhece uma mulher que mudaria tudo, Mona. A Mona trabalhava como garçonete num bar reservado para militares. Ela era inteligente, ativista, cheia de personalidade e Abraham, obviamente, se apaixona por ela. Eles se casam e pouco tempo depois nasce o lendário Homer J. Simpson. O J, aliás, não significa nada. Sério, ele só queria colocar ali porque sim. Mona era super protetora com o Homer, cuidava muito bem dele, até que um dia ela desaparece do nada sem deixar aviso nenhum. E o vovô manda aquela desculpa clássica, dizendo que ela morreu. Só que isso não é verdade, a gente vai descobrir mais pra frente que ela fugiu com motivos muito bons, aliás, tá? Mas pra criança que era o Homer, aquilo ali foi basicamente um abandono total. E esse vazio marcou o garoto pelo resto de sua vida. Nos anos 50, vários personagens importantes começaram a nascer junto do Homer. Marge, Ned Flanders, Skinner, Smithers, entre outros. Nos anos 60, por sua vez, aconteceu um momento que parece pequeno, mas muda tudo. Rola o primeiro beijo entre Homer e Marge. Foi numa colônia de férias e detalhe, nessa época Marge ainda estava com cabelo liso, que sinceramente é muito melhor do que o atual dela. Homer obviamente nem fazia ideia que aquela menina ia ser a futura mãe de seus filhos. E mais, também foi nesse acampamento que ele conheceu o Moe, o Lenny e o Carl, o quarteto que até hoje seguem tomando todas dentro do bar. Além disso, um outro detalhe não tão interessante é que durante essa época, os 4 amigos encontraram o corpo do pai do Smithers, que morreu impedindo que a usina nuclear explodisse anos atrás. Aquele canalha do Burns, para não se responsabilizar pela perda do funcionário, escondeu o corpo e, entre aspas, adotou o filho dele. Mas o que ele fez na real, como a gente sabe, foi transformar o Smithers em um escravo, basicamente. Agora, indo pro outro lado da cidade, a gente descobre que o Skinner nem sempre foi o diretor certinho da escola. E segura essa aqui, porque o Skinner não é o Skinner. Seu nome verdadeiro é Armin Tanzarian. Esse cara que era basicamente um órfão delinquente que roubava bolsas de idosos e tudo mais. Até que foi mandado para a Guerra do Vietnã, onde conheceu o verdadeiro Skinner. Um cara de Springfield que queria ser muito um diretor de escola. Os dois viraram bons amigos, só que o verdadeiro Skinner sumiu numa missão e todo mundo declarou ele como morto. Armin, por sua vez, depois do fim da guerra, vai até Springfield para dar a notícia para a mãe dele. Só que a véia confundiu os dois e pensou que Armin era seu filho. O que bem, ele aceitou e dessa forma se tornou o Skinner que conhecemos. Sim, o Skinner da série é um impostor, mas todo mundo prefere ele do que o original, tá? Até sua mãe. E quando eu falo isso é porque em um episódio o verdadeiro Skinner voltou para sua casa vivinho da Silva, mas ninguém gostou dele porque ele era um chato de fato. Então Springfield decidiu coletivamente expulsar o verdadeiro Skinner e manter o falso, que continuou a ser chamado de Skinners. Essa série aqui é louca demais e não sei por que eu tô fazendo isso, tá? Mas acontece essa coisa aí. E se tem uma origem trágica que pouca gente nota, é a origem do Barney. Sim, o Barney que vive caído num bar cheirando a cerveja no chão. Mas pasmem, ele nem sempre foi assim. Na real, Barney era tido como um gênio, tipo o aluno de ouro, com capacidade de ir até mesmo para Harvard. Só que aí, nosso grande Homer entra em cena e apresenta para ele a cerveja, justo no dia anterior a um concurso muito importante. O resultado disso não poderia ter sido outro, né? O cara se vicia e desce ladeira abaixo, de futuro brilhante para um bêbado profissional. Isso aqui é muito triste na real e é uma bela crítica social, tá? O que vindo dos Simpsons é surpreendente. E bem, Homer seguiu sua vida tranquilamente, até porque não fez nada demais, né? Pouco tempo depois desse evento, ele reencontra Marge, agora no ensino médio da escola. Marge era uma feminista engajada, inteligente, super dedicada, já Homer era um moleque preguiçoso que fumava escondido no banheiro da escola. Mas é aqui que nasce um verdadeiro filme de romance, onde o valentão da escola tenta conquistar a nerd bonitinha da turma. Ela no início, obviamente, não dá muita bola, inclusive quase ficou com Art Ziff, que era tido como o mini gênio da sala. Só que Art fez uma besteira no baile e o Homer apareceu para consolar Marge, ganhando seu coração. Daquele momento em diante, os dois ficaram inseparáveis. E indo para os anos 80 é quando as coisas começam a ficar mais quentes para o casal. Os dois foram para um campo de mini golfe e ali concebem Bart. Sim, o Bart nasceu entre um taco e um carrinho de golfe. Aí bem, né, como ele tinha metido um boneco, a solução obviamente foi casar, né? E o próprio Homer fala que foi assim que ele conseguiu ficar com uma mulher tão bonita e inteligente, sendo burro e feio. Mas não façam isso, pelo amor de Deus, né? Homer, por sua vez, arrumou um emprego na usina, que nós vimos muitas vezes no desenho, e não muito tempo depois, Lisa também chega na família. Isso forçou eles a se mudarem para uma nova casa, a casa em que todo mundo conhece, com o grande Ned Flanders como vizinho. E a vida seguiu tranquila por um tempo, mas nem tudo são flores, não é mesmo? Porque o pai da Marge, Clancy Bouvier, morreu não muito tempo depois, e a mãe dela ficou viúva com 3 filhas, Marge, Pat e Selma. Mas calma que ainda tem boas novas para a família, tá? Porque agora chega a grande Meg. E para completar tudo e fechar a família de uma vez, chega o pequeno ajudante do papai
Papai Noel, que foi adotado no primeiro episódio da série, por sinal. E é aí que a linha do tempo da série realmente começa, tá? A essa altura, o Homer já tá casado, com 3 filhos, morando na casa icônica de Springfield e preso naquele ciclo eterno da segunda-feira e de comer donuts. Mas como tudo em Springfield, a calma nunca dura muito. E é agora que a gente começa a conhecer os segredos escondidos da família, e calma que eles não são poucos, tá? Primeiro, nós temos o meio-irmão secreto do Homer. Sim, nós já conhecemos a meia-irmã dele, mas o Homer também tem um meio-irmão que ele nem sabia que existia. O nome desse cara aqui é Herb. E tipo assim, ele é um bilionário, CEO de uma montadora de carro. E sim, o vovô teve ele com uma das 1001 mulheres que ele passou pela vida dele, tá? Homer e sua meia-irmã eram basicamente idênticos, tanto em feição como em burrice. Mas com Herb era diferente. Esse cara era inteligente, bem-sucedido, muito educado, tudo o que o Homer não era. E quando os dois finalmente se conhecem, parece que vai rolar uma amizade massa ali. Só que aí que o Homer faz o que sabe fazer de melhor, destruir com tudo. Seu meio-irmão dá uma oportunidade para ele criar um carro para sua empresa. Ele dá toda a liberdade, todo o dinheiro, tudo mais. Mas como resultado, o Homer basicamente afundou a empresa do cara. Herb perdeu tudo, culpou o Homer e sumiu da série por muito tempo. Depois de um tempo, eles até tentam se reconciliar, mas né, confiança fácil não é recuperada depois que você acabou com todo o dinheiro do outro. Enquanto isso, nosso grande Abraham Simpson segue sendo o velhinho mais caótico da cidade. Mesmo com sua idade avançada, ele continua arrumando namoradas, tá? Uma das mulheres mais marcantes depois de sua velhice foi Beatrice Simmons. Os dois começaram a se envolver e por um momento parecia que o vovô ia ter um bom final feliz, só que ela acabou morrendo não muito tempo depois, e ele vai ficando cada vez mais sozinho, cada vez mais rabugento, e esse sentimento de isolamento dele vai sendo mostrado em vários episódios seguintes. E é muito pesado, tá? O pior pra ele não é nem ficar velho, é ver todo mundo ao seu redor indo embora. O clima ficou uma merda agora, né? Então bora dar uma quebrada nesse clima com um belo serial killer, né? Por que coisa melhor? Se você já viu qualquer episódio com Sideshow Bob, sabe que ele é o vilão mais clássico dos Simpsons. Um personagem tão inteligente quanto perigoso. E com a obsessão específica, Bart Simpson. Mas vamos explicar de onde veio essa rivalidade, tá certo? No começo, Bob era só o assistente do Crush. Meio calado, sempre ali no fundo, mas por dentro ele tava tramando algo maior. Se livrar do Crush e tomar o lugar dele. E ele consegue, tá? Ele armou toda uma situação onde o Crush é preso injustamente, fazendo ele virar o novo apresentador do programa. Só que ele não contava com uma coisa. O grande Bart. O moleque percebeu que tinha uma coisa de errado, investigou e desmascarou o Bob. A partir desse dia, Sideshow Bob decidiu que vai se vingar de alguma forma. E ele tenta de tudo, tá aqui? Ele já tentou explodir Springfield, se casar com a tia do Bart, só pra se aproximar dele. E ele fez até uma loucura que foi tatuar o nome do garoto no peito como símbolo da sua obsessão, tá? Esse cara é completamente pirado. Ah, e tem um detalhe aqui importante, é que se você acha que essa cidade já teve insanidade demais, segura essa aqui. O Sr. Burns uma vez capturou o monstro do lago Ness. Sim, o lendário. Isso tudo só pra dizer que ele tinha, tá? Porque ele é bilionário, excêntrico e completamente fora da realidade. Agora nós entramos oficialmente no século XXI, e diferente das décadas anteriores, onde tudo era mais cartunesco, agora os roteiristas começaram a simplesmente tirar a vida dos personagens, e de formas bizarras, tá? A primeira morte que acontece e que realmente mexeu com Springfield foi a da Maud Flanders, a esposa do Ned. E não, ela não morreu de velhice ou doença ou qualquer morte normal. Ela foi morta por um canhão de camisetas no evento esportivo. Ela deixou para trás um Ned e 2 filhos. E claro, a morte dela abalou muito Flanders. O cara já era religioso o suficiente, né? Mas passou por um luto pesadíssimo. Ele chegou até a construir um parque religioso em homenagem a ela, porque ele estava tendo visões, sonhos sobre ela, que ela pedia isso, tá? E como se isso aqui não bastasse, veio uma sequência de tragédias felinas. O gato da família Simpson, o clássico Bola de Neve, morreu. Aí entrou o Bola de Neve 2, que adivinha, também morreu. Depois veio o 3, que também morreu. Aí tentaram com um gato chamado Coltrane, ou Bola de Neve 4, que também morreu. E finalmente chegou o Bola de Neve 5, que tá lá até hoje, felizmente, né? Outro personagem que teve um arco bem forte nessa fase foi Edna Krabappel, a professora do Bart. Ela teve vários relacionamentos durante todo o desenho. Saiu com Sideshow Bob, teve um quase casamento com o diretor Skinner, depois ainda teve um negocinho com o Moe e por fim ela se casou com Ned Flanders. Mas adivinha, ela também morreu. Os roteiristas não mostraram como, mas confirmaram a morte com um episódio em que o Ned aparece olhando para uma foto dela, dizendo que sentia muita falta. Foi uma forma de se despedir da personagem depois que a dubladora original faleceu na vida real. E essa aqui foi uma das despedidas mais delicadas da série e foi bem diferente do que os Simpsons normalmente fazem. Não teve graça, não teve piada, só teve luto. Enquanto isso, deixando essas mortes de lado, as irmãs da Marge também seguiram suas próprias vidas. A Pat, por sua vez, assumiu publicamente que é lésbica. Um dos primeiros personagens da série a
sair do armário de forma clara. Já Selma, por outro lado, protagonizou um dos episódios mais caóticos do desenho. Ela simplesmente fingiu que estava num relacionamento com o Homer só para conseguir adotar uma criança da China. E sim, dá certo, tá? No fim ela adota a Ling Bouvier, que passou a fazer parte da família. Agora nós chegamos em um dos maiores segredos do desenho, pelo menos pro Homer, né? Lembram da Mona Simpson, a mãe do Homer? Então, ela tinha morrido lá atrás, né? Só que ela acabou aparecendo vivinha da Silva na frente do seu filho e explicou tudo para ele. Nos anos 60, ela era uma ativista, lutava por causas ambientais e estava na linha de frente contra as barbaridades do Sr. Burns, que estava testando armas bacteriológicas. Durante uma sabotagem de seus ativistas, ela atropelou acidentalmente o Sr. Burns, fazendo com que ele jurasse que destruiria a vida dela e de toda sua família. Então, para proteger o seu filho e seu marido, ela fugiu e desapareceu. Tudo isso para não colocar sua família em risco. Mas, mesmo depois de reencontrar o Homer, anos depois, ela não pôde aproveitar nem um pouco com ele, porque continuava sendo caçada pela polícia. E para protegê-lo mais uma vez, ela fingiu sua própria morte de novo. Anos depois, quando eles finalmente têm a chance de se resolver e voltar a ter um amor de mãe e filho, ela morre de verdade, e dessa vez sem volta. O Homer acabou chegando para conversar com ela, mas encontrou somente o seu corpo. A dor é muito forte para o garoto e ele nunca conseguiu dizer que perdoava ela. E essa aqui é sem dúvida uma das cenas mais tristes de toda a série, tá? E bem, agora a gente entra num terreno ainda mais estranho e complicado, os futuros alternativos. Beleza, no presente a vida dos Simpsons é um loop eterno, né? Bart continua com 10 anos, Lisa com 8, Maggie mal fala, mal cresce, Homer vai todo dia pra usina e nada muda assim. Mas o futuro muda um pouco, tá? Porque os roteiristas deram um jeitinho de mostrar o que pode acontecer, ou pelo menos poderia acontecer com cada um deles, tá? Vamos começar com a nossa grande Lisa. Em um dos possíveis futuros, ela não conseguiu entrar na faculdade, começou a trabalhar no fast food só pra pagar as contas, mas com o tempo ela conseguiu virar o jogo, criando uma escola para crianças em situações de vulnerabilidade. Crescendo tanto, velho, que se espalhou pelo país inteiro, tendo várias sedes. Aí vem um plot twist muito louco. A Lisa simplesmente virou a presidente dos Estados Unidos. Sim, a nerd da sala, a garota que sempre foi a mais certinha de todas, chegou no cargo mais alto do planeta. E mais, tá? Ela governou no momento de crise econômica causado pelo ex-presidente Donald Trump. Coincidência? Eu acho que não, tá? O nosso grande Bart nesse futuro começou num estado bem lamentável. Ele dividia AP com o Ralph Wiggum, vivia de mesada dos pais e tentou virar músico com uma banda de zumbis. Mas aí vinha a reviravolta. Com a legalização da maconha, coisa que a própria Lisa fez como presidente, o Bart virou CEO de uma das empresas de cannabis medicinal e ainda comprou clubes de basquete. O cara virou um empresário muito foda. A relação entre esses dois no futuro é genial, tá? Eles se odeiam e se amam ao mesmo tempo. Lisa é toda séria, Bart é todo caos, mas um complementa o outro. E esse aqui é um dos melhores futuros alternativos pra mim, tá? Na minha opinião. Mas temos outros aqui. Em um outro futuro, Lisa se casou com Milhouse. E pra contextualizar pra vocês, esse futuro é mais tecnológico que o anterior. Aqui eles tiveram uma filha chamada Zia, que infelizmente vivia plugada no mundo digital e tem uma relação bem complicada com sua mãe. Lisa até tentou ser uma mãe presente, mas ela vivia na correria do trabalho, tinha muitas funções e obrigações, fazendo com que as duas não ficassem em bons termos. O Bart, nesse mesmo universo, teve 2 filhos com uma mulher chamada Genda, só que o casamento deles acabou. O Bart até tentou se reconectar com seus filhos, porque eles estavam muito longe, Bart não tinha condição nenhuma de ser um pai presente. Isso tudo com a ajuda de seu pai, Homer, que, pasmem, parou de beber e fazia barcos dentro de garrafa. Ele virou meio que tipo o coach de paternidade pro seu próprio filho, tá? Só que o Homer não tem muito mérito em paternidade, assim, porque ele congelou o próprio pai porque não tinha cura pra doença. Aí você se pergunta, tudo bem, né? Mas o negócio é que agora já tinha cura, só não queria tirar o velho de lá. Já a Meg, nesse futuro, virou uma cantora internacional super famosa, mas com aquele meme eterno, ela continuou sem falar. Em um outro futuro alternativo, Lisa vai para Harvard e conhece Hugh, com quem ela se casa, mas cancela o casamento ao perceber que ele odeia a família dela. E Lisa, mesmo com todos os defeitos vindos de sua família, não conseguiu abandonar suas raízes e largou o marido. O Bart, por sua vez, desse universo, virou presidente da Suprema Corte, olha só. O moleque que vivia colando na escola agora julgava os outros. Agora segura essa timeline maluca, tá? O Homer perdeu sua vida aos 59 anos depois de um erro policial, mas em uma outra realidade ele vive mais, porque teve sua consciência transferida para um computador, que depois virou um robô e eventualmente foi para uma coisa que eu não sei explicar. Virou literalmente o Homer em forma de inteligência artificial. O Bart, por sua vez, morreu aos 80, atropelado pela cadeira de rodas do diretor Skinner. A Lisa conseguiu chegar aos 98, mas perdeu sua vida em um mosteiro budista. E a Marge viveu até os 84, casada com Ned Flanders. E a Meg, cara, a Meg é um mistério de todos os futuros, porque em algumas timelines ela vira líder espiritual, em outras perde a vida antes dos irmãos, e em uma ela simplesmente
simplesmente desaparece, ninguém sabe o que acontece. Mas aí vem um detalhe importante, os roteiristas já disseram como gostariam que o último episódio fosse. Eles não querem nada épico, com referências grandiosas, não, eles só querem uma cena simples, da família sentada no sofá, juntos como sempre foi. Porque no fim, é isso que os Simpsons são, uma família que, por mais maluca que seja, continuam ali, juntinhos. Mas enfim, por hoje é isso. Obrigado por ficarem até aqui, comenta aqui qual episódio você mais gosta dos Simpsons e te vejo na próxima. Valeu!